Irmãos, graça e paz, bom dia. Último dia, último tempo aqui juntos. Cadê os adolescentes? Pastor Rodinon, quando a gente chegou aqui, me deu incumbência. Domingo pela manhã, vamos ter um bate-papo com os casados. Falei, bacana, não vim especialmente preparado para isso. Mas é um tempo especial e eu creio que sim, podemos sair daqui edificados pela palavra dele. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Orar pelos maridos, orar pelas esposas, orar pelos casamentos. Nós te louvamos, Senhor, porque temos sido tão abençoados por Ti. A glória do Senhor é sempre a prioridade do Senhor. Nós te louvamos porque o amor edifica. Nós te louvamos porque o amor nos purifica. Nós te louvamos porque no Senhor entendemos, ou pelo menos somos incentivados a entender o que de fato é esse amor. Tua palavra nos ensina que se não tivermos amor, qualquer uma das nossas atitudes, atividades, qualquer uma das nossas ações ou intenções acabam ficando aquém do que deveria. Nós queremos te agradecer porque tua palavra é um manual de vida, de regra, de prática. Te louvamos porque ela nos aponta exatamente o que o amor é. E nessa manhã nós rogamos em nome de Jesus, fale conosco. A súplica do nosso coração se resume nisso, fale conosco, Senhor, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 ano de casado, quem tem aí? 1 ano, aleluia. É lua de mel ainda, gente. Pode ser 10, não? Até 5 anos, até 5 anos de casado. Até 5. Maravilha. De 6 a 10, quem? Glória a Deus. 11 a 15. 2 de junho, 15 anos de casado, ô glória. De 16 para cima. Não, peraí, quero saber. Quem tem mais tempo aqui de casado? Só para eu saber. Peraí, de 25 até 25 anos, quem tem? Até 25 anos de casado. Acima disso. De 26 até 30. Olha isso. 31 para 40 anos de casado. Aí, ganhou. Já ganhou. Quantos anos? O meu vai até correndo, hein? 39? Quantos anos? 36. Que maravilha, gente. Aí ele veio só conferir. Quantos anos? 43 anos de casado? Não é de idade, não? Que é isso? Que é isso? Não sei se eu chego nisso de idade. Quantos anos de casado? 36 também. Quem mais, gente? Quantos anos de casado da turma aí? 43 de idade de casamento é benção. É benção. 14 anos de casado. Dia 2 de junho, 15, com a graça de Deus. Se a gente estiver vivo até lá. Meus pais não estão aqui, né? Mas só para falar, meus pais, 67. 67 anos de casado. Que bênção, gente. Eita. Isso está sendo... Está em extinção um negócio desse, não tá, gente? Tá usando mais não. Tem um poema atribuído a um escritor brasileiro chamado Mário Quintana. Não se sabe se é dele realmente, mas diz assim: amar é mudar a alma de casa, é ter no outro o nosso pensamento. Amar é ter coração que abrasa, amar é ter na vida um acalento. Amar é ter a alegria que extravasa, amar é sentir-se no firmamento. Amar é mudar a alma de casa, é ter no outro o nosso pensamento. Amar é aquilo que embasa, é ter comprometimento. Amar é voar sem asa. E porque amar é acolhimento, amar é mudar a alma de casa. Bonito isso? É legal isso. E o que a gente tira disso? É uma palavra inspirada? Sim. Talvez nesse caso não como pelo Espírito Santo nas Escrituras, mas algo que traz algum sentido e algo que traz alguns princípios. Achei interessante a frase que mais se repete aqui. Amar é mudar a alma de casa. O que os irmãos entendem disso? Vamos fazer o seguinte? Algo mais interativo agora pela manhã. Por mais que você que nos assista em sua casa não tenha o microfone dos irmãos, eu traduzo aqui para vocês. É isso, agora a gente virou youtuber depois dessa pandemia.
O que você entende com isso? Amar é mudar a alma de casa. Esse negócio é espiritismo, pastor. A gente tira a alma, põe no outro. Não é isso não, irmãos. A ideia não é essa. Das coisas que são faladas aqui, isso chama atenção porque já começa dizendo, é ter no outro o nosso pensamento. Já começa a dizer que sim, é sentir-se no firmamento, mas é ter comprometimento, é acolhimento. O que significa para você essa ideia de amar é mudar a alma de casa? Quem, gente? Quem? Desfocar de si mesmo e focar em outro. É desfocar de si mesmo e focar no outro. Isso aqui traz já mais um compêndio de coisas que a gente poderia tirar. Nesse caso envolve renúncia, nesse caso envolve investimento, envolve a vontade de ver o outro feliz. É tudo isso? O que mais, Ivana? Harmonia. É harmonia. É poder... E a harmonia é um negócio legal. A harmonia que dá sentido à música. A harmonia faz com que a gente veja algo bonito. Porque mesmo que nós não sejamos unânimes, e não temos que ser unânimes em tudo, não é porque um gosta de banho pelando, a água cai e parece que sai a pele. Lá em casa é assim. O outro gosta da água mais fria, nesse caso comigo é assim. Por mais que nós não sejamos unânimes, podemos ser harmônicos, podemos pensar de uma forma que ambos possam se agradar. Ou melhor, que ambos possam pensar, eu estou fazendo algo para que o outro se agrade, o outro se alegre. É muito mais do que simplesmente pensar, renunciar à ideia de que amar é sentir-se no firmamento. Essa eu talvez até questiono, porque isso aqui dá uma ideia de, estou voando sem asa, como é dito aqui também. Amar não é um sentimento bonitinho que muitas vezes a gente tem e que fantasiosamente, de alguma maneira, alimentamos de que tudo vai correr bem, de que as cores são mais bonitas, de que o canto dos pássaros é mais ouvido, de que os perfumes são mais sentidos. Amor, na verdade, envolve coisas ruins. O amor não é cego, como alguns já disseram. Já fizeram até filme com o nome, né? Amor é cego. Você se lembra qual é a temática daquele filme? O cara enxerga uma moça de uma forma completamente diferente do que ela é. O amor não é isso, irmãos. O que nos cega é a paixão. A paixão cega uma pessoa. O cara fica bobo, ele não consegue enxergar o defeito na pessoa. Um defeito sequer. Ele é capaz de sair daqui com uma mochila nas costas, bater daqui até juramento. Apaixonado faz isso. Ele puxa um carro pela pessoa, ele vende o que tem pela pessoa, ele dá dinheiro. O apaixonado, ele cai muitas vezes numa cilada. Mas a pessoa que ama, ela não está iludida. Ela enxerga o defeito no outro. E essa é a parte mais incrível do amor, porque mesmo enxergando o defeito no outro, a decisão de amar faz com que a pessoa se coloque pronta ou disponível, disposta a fazer algo em favor desse outro, mesmo com esses defeitos. O amor, eu acho que é saber amar o outro, mesmo com as suas imperfeições. Mesmo com suas imperfeições. É uma decisão de estar com o outro. É algo que vai além de um mero sentimento. Isso é chique demais, gente. A Bíblia fala muitas coisas sobre isso. Eu fiquei pensando, né, quantas coisas poderíamos falar. Porque o casamento, ele é uma bênção. Cremos nisso, irmãos? Ainda cremos nisso. Louvado seja Deus. Mas o casamento pode ser um problemão também. Ou não pode? O casamento pode ser uma fonte de felicidade? Pode ou não pode? Mas também pode ser um poço de inúmeras frustrações. Pode ou não pode? E eu não estou dizendo que isso simplesmente ao entrar no casamento é uma coisa ou outra. Não. A gente entra nessa vida a dois e as estações são diferentes. Tem horas que a gente vive diversas estações num dia só. Pode parecer loucura, mas entende quem sente isso, entende quem já sentiu na pele isso. Numa semana só, altos e baixos, e se tiver coisa hormonal envolvida no meio, piorou. E não é só da mulher para o homem também. O casamento, como dizem os mais românticos, pode ser um jardim engrinaldado de flores, sim, mas pode ser um deserto inóspito, sem vida nenhuma. Um reduto de silêncio,
onde não existe mais comunicação, onde não existe mais qualquer tipo de canal aberto para se falar o que é sentido, o que é ofendido, o que de alguma maneira não está legal, cessou, secou. E algumas acusações muito amargas começam a ser feitas. Irmãos, nós não estamos livres disso. Ainda que com 43 anos de casamento, não estamos livres disso. Seja aqueles que entraram agora, sejam aqueles que já viram outros e tantos outros entrando no casamento, já puderam aconselhar. O casamento, ele pode ser uma coisa ou outra. Irmãos, todos os dias seremos desafiados a regar aquilo que pode ser bom. É por isso que eu acredito que um momento específico para os casais foi separado aqui no acampamento. Já disseram que amar verdadeiramente uma pessoa é aceitar que a escolha de se casar implica em renunciar às próprias vontades para ver o outro se alegrar. Isso está em consonância, está fazendo coro com aquilo que já foi falado nesse momento. Lá em Marcos 10, no 7º, 8º e 9º versículos, a gente lê: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está dizendo que os dois se tornarão um. Gosto muito de algo que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, que o casamento é uma obra divina. Foi Deus quem instituiu o casamento e estabeleceu princípios para regê-lo. O casamento é um mistério, nem mesmo as mentes mais brilhantes conseguem compreendê-lo plenamente. O casamento é monogâmico, é um homem para uma mulher. O casamento é heterossexual, é homem para mulher, mulher para homem. O casamento é monossomático, dois formam um. E o casamento deve perdurar, até que a morte nos separe. Tem muitos casamentos que têm adoecido, e para tristeza nossa, irmãos, compartilho isso aqui com vocês. Nós gostaríamos de apenas saber disso de uma forma distante, mas está muito próximo de todos nós. Pessoas de nossas famílias já padeceram com casamentos que acabaram adoecendo e morrendo, porque em vez dos cônjuges serem governados pela verdade, eles acabaram sendo enganados por si mesmos, ou por coisas que a cultura onde vivemos acabou ensinando, ou amizades acabaram incentivando a crer. Como pastor, tristemente, presenciei algumas cenas que foram lamentáveis. Imagino que como gente, você já presenciou também. Nós temos as nossas próprias histórias e talvez seria até adequado ter um outro dia, algo específico para falarmos sobre os nossos dilemas, as nossas dificuldades, até em grupos menores, isso seja talvez até mais aconselhável, mas tem muitos casamentos que adoecem e morrem, irmãos. E espero que não seja o caso de nenhum de nós, em nome de Jesus. Vocês não falam amém não, gente? Amém. Eu espero que não seja o caso de nenhum de nós. Amém. O que diz em 1 Coríntios, primeira epístola de Coríntios, eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem nesse texto. Primeira epístola de Coríntios, no seu 10º capítulo, no seu versículo 12. 1 Coríntios, em seu 10º capítulo, no seu versículo 12. Eu não estou lendo uma passagem que fala especificamente sobre casamento. Eu poderia abrir o livro de Cântico dos Cânticos. De todos os cânticos, ele é o Cântico dos Cânticos. Seria mais adequado, talvez. Mas Deus me apontou esse versículo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu queria que você lesse comigo isso e guardasse isso no seu coração e, se possível, verbalizasse para que de alguma forma você decorasse isso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aqui, ó. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios, no seu 10º capítulo, no versículo 12. Nós não leremos apenas esse versículo, mas eu gostaria que de todos você guardasse isso no seu coração e pudesse escrevê-lo em letras bem grandes, quem sabe num quadro de aviso na sua casa. Tem gente que põe isso na geladeira, tem gente que põe isso naqueles quadrinhos feitos com rolha, aquela coisa parecida com rolha, sei lá, alguma coisa assim. 1 Coríntios 10, 12.
Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo está falando o que aqui, irmãos? A experiência daqueles que já tinham vivido muitas coisas com o Senhor, ela precisava ser contrabalanceada com a cautela. A experiência, muitas vezes, vai gerar segurança para a gente. Vai ou não vai? Tá ventando, a barraca vai voar. Calma, já passamos por isso muitas vezes. Não vai voar. Não foi o caso aqui nesse acampamento, né? Dessa vez não. Ai, tá chovendo, vai estragar tudo. Ah, teve gente que teve formiga hoje na barraca. Misericórdia, né, Rose? O que é isso, Rose? É que vocês são um doce de pessoa. Ao lado do campo você é um doce. Um solteiro, com os casados. Irmãos, em quase 15 anos de casado, é a primeira vez que eu tô sem minha aliança. Meu dedo tá inchado. Começou a inchar, a aliança apertou. Falei, deixa eu tirar antes que eu tenha que cortar. Eu tomei um bico de alguém na ponta do dedo e inchou aqui a junta. Falei, 15 anos de casado. Esse negócio é um sinal. A Aline já até sorriu. Vai trocar aliança. Aleluia. Calma aí, mulher. A ideia do texto nos aponta, é lógico, está dentro aqui de um contexto, alguns exemplos da história de Israel são mostrados, mas a experiência ela tem que ser contrabalanceada com a cautela. Paulo vai lembrar os cristãos aqui, cristãos experientes, cristãos fortes na fé, só para lembrar como era a igreja de Corinto. Irmãos, essa igreja, se tivesse banco, era um problema em cada banco daquela igreja. Tinham pessoas partidaristas, tinham pessoas que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, já estou feito. Os escândalos eram terríveis, não a ponto simplesmente de envolverem os membros da igreja. Isso ficou ao conhecimento de toda a comunidade da cidade de Corinto. Eles souberam todos os problemas e os vexames que estavam acontecendo ali. Irmãos que tinham que receber coisa de outros irmãos, levaram o caso à justiça. Tinha o caso indecente e imoral de um filho que estava saindo com a esposa do pai, que nesse caso era sua madrasta, e todo mundo tinha permanecido em silêncio, omisso, apático a uma situação como essa. Paulo denuncia todas essas coisas e diz aqui nesse trecho do livro que era para esses cristãos experientes e mais fortes não serem muito seguros de si mesmos, não confiarem tanto na capacidade que eles tinham de resistir à tentação. Porque se eles se bastassem e acreditassem tanto na capacidade que tinham de resistir uma tentação, eu seguro, eu já passei por isso, eu não vou cair. Isso seria o princípio de um fim. O princípio de um fim. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E Paulo usa a nação de Israel como um exemplo para prevenir esses cristãos de Corinto, para que, de alguma maneira, a experiência fosse contrabalanceada pela cautela. Veja o que está escrito aqui, nesses primeiros 4 versículos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. O Frank falou sobre isso aqui de manhã. O Frank está aqui, ó, estamos aqui junto. Como é que o pastor Fabinho falava, né? Não, era assim? Todos passaram pelo mar tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. A primeira advertência que a gente vê aqui, dada por Paulo aos cristãos de Corinto é: nenhum privilégio te dá a garantia de um sucesso final. Nenhum privilégio te dá a garantia de um sucesso final. O que isso quer dizer no nosso caso? Se Israel, olhando aqui para o texto, tinha sido liberto do Egito pelo poder de Deus, o mesmo acontece com aquele que crê em Cristo. Ele é liberto do império das trevas, ele é redimido do seu pecado. Diante de Deus, mesmo que sejamos imperfeitos, há um manto de amor colocado sobre nós, e quando Deus olha para as nossas vidas, Ele não vê nossas imperfeições, Ele vê esse manto de amor, e nós, diante dos seus olhos, somos considerados justos. Imagine um manto aqui vermelho de sangue de Jesus aqui. Essa é a ideia da justificação. Não que nós, esse púlpito somos nós aqui, mas que a obra de Cristo, sendo um cobertor, sendo algo sobre nós, é o que nos justifica. O que Cristo fez diante de Deus nos faz ser justos. Não porque somos, mas porque Ele é. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Paulo já tinha
falar de outras coisas, mas isso aqui, irmãos, tem que nos chamar a atenção, porque tem horas que a gente acha que tem grandes privilégios, e tem mesmo. A Marvel já replicou isso diversas vezes. Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Te dão grandes responsabilidades. Talvez isso seria mais apropriado falar com os adolescentes. Mas muitas coisas são feitas no meio da gente aqui, cristão, e por casais cristãos, até com boas intenções, mas infelizmente são erradas. Muitas coisas erradas têm sido permitidas em nossas vidas matrimoniais com a melhor das intenções, mas irmãos, nenhum privilégio, o privilégio de sermos cristãos, o privilégio de termos uma família, nenhum privilégio nos dá a garantia de um sucesso final. Eu digo esse sucesso final é a consumação aqui, não do casamento em relação ao ato praticado pelos dois ali. Não, é chegar até o fim. Qual que é o ideal de Deus para o casamento? Até que a morte nos separe. Pequenas concessões, como falei ontem à noite, infelizmente têm sido dadas por alguns casais. Eu acredito que eu posso manter amizade com alguém do sexo oposto, isso não tem nada a ver. Essa frase, essa expressão é maldita, irmão, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Essas pequenas concessões de ter conversas, às vezes, paralelas com pessoas do sexo oposto, que seu cônjuge não pode ver, isso é uma maldição na sua vida. Se você apaga conversas que não quer que seu cônjuge veja por causa de coisas que não deveriam estar ali e que você sabe que vai dar um problema, você está em pecado e você tem que combater isso na sua vida. Os princípios de Deus, irmãos, são muito claros. Muitas coisas erradas são feitas com as melhores das intenções. E conversava há algumas semanas com um rapaz que estava falando isso. Pastor, teve uma moça que me procurou no trabalho e ela estava falando assim que o problema dela no casamento estava horrível. E ela começou a abrir o coração, me sentir muito feliz por poder de alguma forma ajudar. E ela falou assim, eu vejo o seu casamento muito bom, é muito bonito. Olha, é lindo ver como você elogia sua esposa. É muito bom ver como ela se sente feliz no meio de todo mundo. E no meio daquela coisa, assim, ela falou assim, eu queria que meu casamento fosse assim. Sutilmente entrou ali um lixo. O lixo, não sei se é aqui ou ali, e o problema é passar para cá. Porque o cara, querendo ou não, uma hora começa a pensar com aqui. Percebam, irmãos, foi sutil. E ele falou assim, pastor, eu não vi em nenhum momento algo errado nisso. Eu falei, aí é que mora o perigo. Fizeram até uma musiquinha disso aí, né? Tem um pagode aí que o negócio é feio. Mora um perigo que pode, inclusive, ceifar a sua vida e ceifar o seu casamento. Você se sentiu útil, você se sentiu admirado. E talvez no seu próprio casamento, você não tenha sido tão admirado como essa moça te admira. E aí, pense o tamanho do estrago que isso causa nas suas emoções. E pense o estrago que isso causa, inclusive no seu casamento. Por que a conversa chegou aí? Porque em determinados momentos ela começou a elogiá-lo demais. Você é um bom marido, você é íntegro, você fala a verdade. Eu queria tanto que meu marido fosse como você, lixo. Por que eu não te conheci antes? Piorou a situação. E assim, dá para perceber que é gradativo, nunca é de uma vez. Eu quero você agora! Nunca vai ser assim. É gradativo e é perigoso. E o limite, nós sabemos, irmãos, nós sabemos, o Espírito Santo, se ele habita em nós, ele fala pra gente qual que é o limite. Agora, de uma forma prática, se você não está ouvindo o Espírito Santo, só pega o celular e entrega para sua noiva, entrega para sua esposa, no caso, entrega para o seu marido. Você está vendo o que ele está escrevendo aqui para mim? Não vou fazer isso não, meu marido perde a cabeça. Mas então por que você está levando isso à frente, minha filha? Eu não vou fazer isso aqui não, minha mulher não vai conversar mais comigo, vai brigar, não quer que eu... Vai me tirar a possibilidade de falar de Jesus para aquela pessoa do meu emprego. Jesus é a última coisa que está ali. Percebam como é algo sutil. Nenhum privilégio nos dá garantia de um sucesso final. Do versículo 5 em diante, a gente lê o seguinte. Olha o que o texto diz. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto.
Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Se você quiser ler esse trecho, está em Números 25, do primeiro versículo ao 9º versículo. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vamos juntos, 12? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, se Paulo adverte esses cristãos de Corinto para que, de alguma maneira, olhassem para os privilégios, mas com grande responsabilidade, ele agora aponta para uma outra questão. Ele adverte esses cristãos de Corinto, dizendo que um bom começo, como o pastor Rodinão falou aqui, não é garantia de um final feliz. Não só isso, talvez algo que possa resumir melhor. Os princípios de Deus, irmãos, são inegociáveis. Não tem como o Senhor gostar de algo que Ele já condenou. Não tem como o Senhor ter uma abertura para algo que Ele já falou. É errado, é pecaminoso e vai te destruir. Deus não abre concessões, e quando nós olhamos para a palavra dEle, olhar para isso, as advertências que Paulo faz aqui, uma a uma, olha, Deus não se agradou da maioria deles. Olha, eles se tornaram exemplos do que não fazer. Olha, eles cobiçaram, eles se tornaram idólatras, eles praticaram imoralidade. Presta atenção, eles foram destruídos num só dia. Deus puniu, Deus pesou a sua mão. Olhe para esse péssimo exemplo do que é viver diante de Deus, tendo um privilégio, o privilégio de ser povo dele, mas não honrando isso. Olhe para esse exemplo e perceba, Deus não abre concessões simplesmente porque somos chamados de povo dele. Os princípios de Deus são inegociáveis. Isso tem que nos apontar para uma coisa, irmãos. O casamento é uma relação onde a gente entra não para ser feliz, mas para fazer o outro. Mas como assim? Você está jogando a baita uma responsabilidade. O que agora eu estou com peso nas costas aqui, porque como eu vou fazer feliz alguém que não está feliz com nada? Nada! Tem alguns que inclusive acham que o casamento não precisa nem de afeto. Mas, irmãos, nós precisamos de afeto, precisamos de amor. Alguns acreditam que amor não é expresso através de palavras. Expressa-se através do bem que é colocado dentro de casa. Nunca faltou nada nessa casa. Eu me lembro de escutar isso. O cara falou isso, nunca faltou nada na nossa casa, pastor. Ela falou assim, mas já faz tanto tempo que você não me fala eu te amo, que eu já nem lembro qual foi a última vez. Ele falou assim, mas eu preciso dizer? Como assim? Como se fosse algo que, se eu mudar de opinião, eu te falo. Quem ama, declara que ama. Quem ama, declara que ama. Te amo. Alan, esse negócio de série coreana. Então, infectou a Aline. Ela só assiste série coreana lá em casa agora. A vantagem é que séries coreanas, até o pudor dos coreanos é diferente, eles têm todo um respeito. Eu achei até legal isso, mas se abre Netflix, só tem... Eu pensei, eu estou na Ásia agora, eu não sabia. Só tem coisa coreana. Mas eles fazem esse sinalzinho aqui como se fosse eu te amo, fazem de longe isso. As meninas pegaram, a Aline pegou, agora a gente faz isso. É coisa nossa! Você também não vai ficar falando mal de mim aqui. É engraçado porque tem várias coisas que falam a respeito de declaração de amor. O livro mais conhecido sobre isso, aquele que Gary Chapman traduz, tudo aquilo que nós demonstramos e sentimos como amor, ele traduz nas 5 linguagens do amor. Se existem mais, pode até existir, mas ele traduz em 5 delas. Todos aqui já leram? Quem nunca viu ou ouviu nada desse livro? 5 linguagens do amor. É um livro muito bom, li pouco antes de casar, e era muito engraçado que a gente lendo junto, a gente se identificava. Depois de casar, a gente já viu algumas vezes e a gente sempre se identifica. Ó, você aqui, ó, você aqui, né? E era incrível porque a ideia do livro, a tese do livro é aquela: nós temos formas de expressar o nosso amor.
Mas nem sempre as formas que expressamos amor é a forma que o outro vai se sentir amado. A Aline, todas as vezes que a gente lê aquela qualidade de tempo, ela falava assim, eu me sinto amada assim. Passa o tempo do meu lado. E eu já descobri, se a gente vai sair na hora que... Eu não quero andar num lugar para ver coisa que eu não vou comprar, mas ela gosta disso. Eu chego no lugar e falo, cadê a cadeira do marido? E aí eu achava que era só sentar e ficar lá. Agora espera aqui, qualidade de tempo, qualidade de tempo, qualidade de tempo. Eu vou ficar aqui. E aí não é só isso, você está ali do lado. Eu descobri no casamento que a gente ouve, não é com o ouvido só, é com os olhos também. Porque se ela fala eu não estou olhando, não vale. Eu me lembro em Pai Pedro, a gente tinha acabado de casar, o Coringão jogando, e eu lá, ela, amor, e eu lá vendo o jogo do Corinthians. Eu ouvi, da minha palavra que eu ouvi, eu lembro disso, foi emblemático. Ela falou, amor, e eu tô lá assistindo, final da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu, que raiva do esporte. Aí assim, olhando. Bem feito. Amor, amor, Júnior. Até que eu fiquei. Ela chegou perto de mim, ela saiu de onde estava a nossa casa, era um ovo. Mas ela chegou do meu lado e falou assim: Júnior, você me ouviu? Eu tomei um susto. Eu falei: ouvi. Ela falou: por que você não respondeu? Não sei. Que ódio que eu fiquei de mim mesmo aquele dia. Nenhum privilégio nos dá garantia de sucesso final. Já tinha ouvido muita coisa sobre isso, apesar de ainda a gente estava começando a vida a dois, mas já tinha ouvido muita coisa a respeito dessa importância. Por que eu não respondi? Não sei, porque eu preferi ficar assistindo a televisão bobo lá, vendo o Corinthians ainda. Que raiva! Podia ter ganhado, podia ser tudo, mas ela é mais importante. Ela tem que ser mais importante. Em qualquer situação, ela é a prioridade da minha vida. Ela tem que ser prioridade da minha vida até sobre o relacionamento que eu tenho com a igreja. Ela tem que ser prioridade na minha vida, até mesmo o relacionamento que eu tenho com nossas filhas. Ela tem que vir em primeiro lugar. Uma vez que nós nos casamos, ela tem que vir antes, até agora, antes dos meus pais. Porque se eu começo a dar ouvidos mais para os meus pais do que para ela, vai dar uma confusão. Se ela começar a dar ouvidos mais para os pais dela do que para mim, vai dar problema. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar bitolado e falar assim, só a gente aqui, segura aqui, agora é só nós, a vida é só nossa. E às vezes eu estou causando problema dela, ela vai pedir aconselhamento, a mãe aconselha para uma coisa boa. Via de regra, não é isso que acontece. Louvo a Deus porque ganhei uma segunda mãe. Uma mulher que me adotou como filho, um homem que me adotou como pai. Como filho também. Um pai que me adotou como filho. Louvo a Deus porque Dona Roseli, minha mãe, e seu Narciso também ganharam uma filha. Louvo a Deus por isso. Eu era o único de olho verde lá em casa, agora tem ela também. Aleluia. É engraçado porque isso faz diferença na nossa história. Deus, Ele não existe para nos fazer felizes. Tem pessoas que acreditam que agora eu sou de Cristo e agora minha vida vai ser uma bênção, agora é só vitória, agora é só aleluia, glória a Deus, dá um glória aí. Moço, eu não estou com vontade de dar glória hoje. Eu estou mal, eu estou chateado, eu estou com raiva, eu estou querendo matar um hoje. Mas peraí, você está certo com relação a isso? Não, você não está certo. Mas fato é que nem sempre nós estaremos felizes, porque senão a gente teria que excluir das nossas vidas os desafios que nós temos. Se a presença de Deus em nossas vidas servisse apenas para nos fazer felizes, tem alguma coisa errada quando a gente fala sobre doença, tem alguma coisa errada quando a gente fala sobre atritos matrimoniais, criação de filhos. Tem alguma coisa errada. Se a presença de Deus em nossas vidas existe apenas para nos fazer felizes, irmãos, a obra de Cristo, a salvação, ela não é um parquinho de diversões, e a gente sabe muito bem. O parto já é carregado de dores. O trabalho ele vem carregado com suor. O cansaço existe. Tem horas que você não quer ver nada. Você quer sentar no sofá e ficar lá. Mas você chega em casa, precisa comprar leite, precisa fazer isso. Acontece ou não acontece? Tem que comprar, acabou o amaciante, acabou o sabão. Acontece isso. A vida não para só para você ficar... Acontece! A grande questão é que
Um bom começo não é garantido um final feliz. E pode ser que até hoje essas coisas foram bem assimiladas. Mas eu não sei, tem horas que parece que dá uma girada na chave e parece que tudo fica ruim. Não é verdade? O texto continua e Paulo falando aos coríntios, não fala aqui especificamente sobre casamento, mas ele fala aqui a partir do versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e o quê? Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Depois o texto vai falar muito mais coisas sobre isso, irmãos. Mas chamo atenção aqui especificamente para essa advertência de Paulo. Nós precisamos clamar para que Deus nos capacite, irmãos, a superar as tentações que nos forem apresentadas. E como a gente faz isso? É pela palavra. É pela palavra de Deus. Cremos nisso? Amém. Cremos mesmo? Amém. Precisamos ser adequados. Eu acho maravilhoso esse versículo, me fortalece. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus, é precioso isso aqui. Deus é o quê? Fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vamos ler juntos? Vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus permite que sejamos tentados, irmãos, e isso faz parte da nossa vida no casamento. Faz ou não faz? Somos tentados ou não somos? Me lembro de uma entrevista que foi dada por um dos grandes aqui no Brasil, e sua esposa, ao falar sobre ele, falou: mas vocês estão com grande quantidade de anos aí que vocês já viveram juntos, vocês nunca pensaram em se divorciar? Você nunca pensou dar um basta em tudo? Falei: divorciar jamais. Agora que eu pensei em matar, já pensei algumas vezes. Acontece? Você está rindo, mas tem gente que já orou para o outro morrer. Misericórdia, gente. Eu estou falando isso porque eu vi uma oração nesse sentido. E eu abri o olho na hora. Deus sempre vai prover uma saída, irmãos, para que a gente possa fugir se crermos nele. O cristão que pensa que é capaz de permanecer de pé pode cair. Sozinho a gente não consegue não. Mas o cristão que foge é capaz de ficar de pé. Tem horas que a melhor coisa que a gente faz é fugir do pecado. Eu queria aproveitar o texto em si, aquilo que Paulo fala, para usar aqui algumas coisas que são faladas sobre casamento. E dentre elas, gosto muito de algo que o reverendo Hernandes fala a casais, sobre alguns mitos que ameaçam o casamento. E dentre essas coisas, a gente não deve fazer algo para Deus de forma inadequada. Vocês se lembram quando Nadab e Abiú foram oferecer um sacrifício ao Senhor? Eles foram mortos pelo Senhor. Fizeram da forma errada, fizeram no momento errado, com os instrumentos errados, eram as pessoas erradas, levaram fogo estranho diante do Senhor. E tem horas que a gente, por mais que não acredite que esteja fazendo algo inadequado, a gente nutre algumas coisas na nossa cabeça. Todo mundo casa com a bagagem. A gente vê um casal que acabou de se casar ali, tem pouco tempo, 1 ano e meio. Cada um veio com sua bagagem de casa. A forma como Ruth e o Toninho conviviam fez com que, de alguma maneira, uma referência masculina fosse dada. E a expectativa é que a referência masculina fosse parecida, pelo menos.
Ah, não quero que seja igual meu pai de jeito nenhum. Tem umas filhas que casam desse jeito. Mas tem outras que nutrem. Me lembro de um casal que o cara foi criado pela mãe a vida inteira, com muito respeito, sempre trabalhou bastante, mas na hora do almoço tinha algo específico. A mãe pegava o prato dele, colocava comida e entregava na frente dele. Ele sentado, conversando com todo mundo, chegou do serviço, uniforme e tal, aí ela colocava o prato e ele comia, jogava uma farinha em cima, às vezes alguma coisa assim. Mas quem fazia o prato era a mãe. A gente tirava a saia e falava, mamãe, filhinho da mamãe. E ele casou com essa expectativa. Quando casou, ele nem imaginou, mas ele tinha esse costume. Quando ele se casou, chegou do trabalho e tal, chegou, sentou na mesa, foi conversando e tal, ela sentou também ao lado dele, pegou, fez o prato, começou a comer. De repente o prato dele estava vazio, ele olhou para ela, olhou para... E... Você vai fazer meu prato? Ela, eu não. Na casa dela, ficava tudo no fogão. Todo mundo levantava, fazia seu próprio prato, sentava e comia. Você vai fazer meu prato? Por quê? E a gente já ouviu tanta coisa. É gente que deixa a toalha esperando que o outro pegue. É gente que espalha a roupa. É gente que... Enfim, irmãos. Às vezes a pessoa nutre aquela ideia de que vai esperar uma pessoa perfeita para se casar. Tem muita gente aí, desses solteiros, que está esperando isso, uma pessoa perfeita para vir se casar. E aqui, se a gente fosse esperar a pessoa perfeita, a gente estava na água, não estava? E funda, e suja. A pessoa não existe. E esperar que a outra pessoa seja algo que nós projetamos é jogar uma carga tão pesada em cima dela, não é? Não existe família perfeita, nós não viemos de famílias perfeitas e nós não somos pessoas perfeitas, irmãos. Exigir perfeição do nosso cônjuge é inadmissível. E não tem outra melhor não, viu? E louvado seja Deus por isso. E eu posso falar isso agora por experiência própria, eu acredito que ninguém aqui faz isso, mas tem horas que eu espero a perfeição da Aline, sem querer, querendo. Tem horas que eu quero que ela seja como eu projeto, às vezes, no dia. Eu quero que ela seja. E tem horas que ela não é, e dá atrito. Dá ruim. Igual o povo fala, dá ruim. Não é ruim, não, é ruim que o pessoal fala. E a gente, irmãos, acaba olhando para tudo que é princípio bíblico. Gosto do que eu falei que o reverendo Hernandes traz alguns mitos que atrapalham o casamento. Ele diz assim, ó, se meu cônjuge me ama, esse é um mito que envolve o casamento, nunca vai sentir-se atraído por outra pessoa. Isso é um mito que existe no casamento. Seu cônjuge te ama, mas não significa que ele está livre de se sentir atraído por outra pessoa. Pode ser uma pessoa completamente distante, pode ser a pessoa que está ao lado dele. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que depois do casamento se descuidam completamente do cuidado e do zelo um com o outro. Até se casar, oi meu bem, tudo jóia, tudo certo? Você quer café? Você quer que eu te leve a algum lugar? Olha, onde eu posso te buscar, posso sim. Você tá tão linda hoje? Não tá, às vezes nem tá. Tá horrível, mas você é linda, você é maravilhosa. O cara engana. Mas ele faz algo para de alguma maneira abençoar a vida da pessoa que está com ele. Depois que se casa, o cara não fala nem pela fé, você tá linda. Ele não fala mais. Eu falei do caso do cara que não estava falando eu te amo já há tanto tempo. Irmãos, isso é comum, infelizmente. Minha pergunta, qual foi a última vez que você disse eu te amo para o seu cônjuge? Eu disse hoje de manhã, aleluia. Dá tempo de corrigir. Toninho, matou a pau agora, Toninho. Capricha aí, já fala agora. Mas fala a verdade, gente. Não é para mentir, não. A gente olha para isso. Tem muita gente que se esquece do carinho, que se esquece do cuidado. Esquecem-se que o amor precisa ser constantemente regado, que o amor precisa ser cultivado. Via de regra, é sabido que os homens são atraídos pelo que veem e mulheres atraídas pelo que sentem e que ouvem. Via de regra, não significa que todo casamento é assim. Sendo assim, é muito mais fácil o homem ser atraído por aquilo que vê. Às vezes ele vai ver uma vaca, literalmente vaca andando, não é algo pejorativo, e ele fala, nossa, que vaca. E às vezes, a vaca, não vou usar esse palavreado, mas às vezes ele vê o cotovelo de uma mulher e fica atraído por ela. O tornozelo, a bolinha do tornozelo, um negócio feio. Mas ele olha para aquilo e fica atraído por aquilo. Homem é louco, gente. É louco, vocês sabem disso, a mulherada sabe. As mulheres precisam de uma ocasião, os homens só precisam do lugar.
Não é? E é fato isso. A gente percebe que é preciso que mantenhamos cuidado uns com os outros. Tem homem que toma banho de 2 em 2 dias. E quer que a mulher o abrace como se fosse o cara mais amoroso, romântico da vida. Peraí, gente. Mas tem mulher que também não toma banho e fica alguns dias sem tomar. A Geraldine tomou banho ontem. Faz aquela escova e fica 30 dias com a escova, uma catinga de cabelo sujo ali. Acontece? Acontece, irmãos. A gente precisa cultivar. Homens muitas vezes são muito diretos no que falam e isso machuca. E tem palavras que ferem mais que um tapa. Eu gosto de falar, eu trabalho com palavras. Minha vida é usar as palavras. Fiquei até pensando, comecei com irritação na garganta na época da Covid lá. Falei, se eu perder a voz, o que eu vou fazer? Nenhuma igreja vai querer eu como pastor, sem voz. Só que minha voz, às vezes, que tanto prezo por usar para glorificar Deus, muitas vezes já machucou a Aline. Porque eu não tive cuidado no que eu falei. É horrível isso, irmãos. A gente se sente um lixo depois. Agressão verbal dói mais que porrada. Agressão verbal dói mais que porrada. Porrada sara com o tempo. Agressão verbal só a graça de Deus. Eu esqueci de abrir aspas. Porrada sara com o tempo. Agressão verbal só a graça de Deus. Fecha aspas. Ruth. Botei. O palavreado você já nota que é Ruth. É por isso que a gente precisa cativar um ao outro sempre, irmãos. Porque esse mito envolve todos nós. O seu cônjuge nunca vai se sentir atraído pelo outro. É possível que isso aconteça. Me lembro muito bem de uma ocasião no seminário. Eu vou pegar, com licença, essa cadeira aqui. Não é para mim, não. Mas me lembro que lá no seminário tinha um banquinho de madeira que eu ficava lá na casa do Capim. Era um lugar que eu tinha para estudar. A mesinha que eles dão lá no seminário. E tinha como é que é o nome? É uma banqueta de madeira. Como é que o pessoal chama isso? Um tamborete. Sentava. Eu lembro que era só pegar um preguinho e bater com o martelo, mas às vezes não fazia isso. E o que acontecia? Você fazia, mas logo depois ele estava nheque, nheque, nheque. E às vezes dava até aquela beliscada no meio da coxa, assim, uma coisa horrível. Olha, surgia coisa na cabeça que, assim, se fosse um balão de gibi, tinha jogo da velha, cobrinha, tinha arame farpado, tinha uns negócios assim, faca, bomba, esses negócios. Mas me lembro muito bem de uma vez que no centro da cidade, aqueles vendedores mais empolgados, um deles pegou e pulou na minha frente. É hoje! Eu falei, Senhor amado, é hoje o quê? É hoje que você vai comprar uma cadeira confortável para você usar no seu escritório. Eu falei, não tem escritório não, moço. Fiquei pensando assim, né? Mas, cara empolgado, mas que cadeira é essa? Ele falou, essa cadeira aqui, ó, está na promoção. Aí ele apontou para mim, uma cadeira bonita, gente. Cadeira de estudo, cadeira de escritório. A cadeira tinha apoio pro braço, era macio. A cadeira, na hora que você sentava, você puxava o negocinho, ela fazia assim. A cadeira virava de um lado pro outro. E na hora que você encostava, ela fazia assim, ó. Gente, era uma cadeira maravilhosa. Eu falei assim, poxa, não era uma ideia. Ele falou, e hoje é o dia de você levar. Hoje está na promoção, está pela metade do preço. Eu falei assim, ó, legal. Não, hoje você vai levar? Eu falei, estou acreditando nisso, rapaz. Ele falou, apenas hoje, de R$ 1.200 por 600. Aí eu falei, R$600, eu vou e volto para Itajubá, ainda pago metade da bolsa. Não tinha R$600. Aí eu agradeci. E quando eu cheguei no MTC, tinha trabalho para entregar, acho que naquele dia mesmo, sentei naquele tamborete. E foi exatamente nesse dia, que na hora que eu estava sentado, eu fui fazer alguma coisa do lado, mas deu uma beliscada, mas foi bem aqui na polpa, aqui, ó, doeu. Eu, sem brincadeira, eu levantei a dar uma bicuda naquele tamborete. Eu fui, droga de tamborete. Podia ter uma cadeira daquela. E aí, naquela hora, parece que vem uma coisa do Senhor falando no nosso coração. Quer que eu resolva o problema? Eu posso tirar o tamborete. Você não vai tê-lo mais. Significa que eu vou dar outra coisa, mas eu posso tirar. Tinha um único cara que tinha um computador na nossa casa lá. E nessa coisa, ele estava reclamando porque ele, em vez de salvar o trabalho, ele perdeu o trabalho, o computador desligou. E aí ele estava bravo também. E naquela hora, Deus falou a mesma coisa com ele. E se eu tirar o computador? Ele falou assim, ainda bem que tem um computador, né? Vou fazer o trabalho de novo, porque se Deus tirar é pior. Falei, pronto, contaminou.
A gratidão tira os olhos das coisas que não temos. A gratidão tira os olhos daquilo que a gente não tem. Naquele momento, Deus me convidou, me convocou a ser agradecido pelo que eu tinha, o tamborete. E parar de olhar para a cadeira que eu não tinha. A gratidão tira os olhares das coisas que não temos, para que possamos perceber o que já recebemos. Tem horas que a pessoa lá da rua vai te tratar melhor do que a de casa. Não é porque a pessoa de casa não te ama, não te trata bem, mas é talvez porque simplesmente não te conhece, talvez porque ela é simpática, talvez gente boa, talvez tem segundas, terceiras e quartas intenções também. Aí o cara fala assim, poxa, ela fala melhor comigo, minha esposa só briga comigo ultimamente. Poxa, aquela se veste melhor. Olha, aquela se cuida tanto. Olha, ela passa o perfume e fica, não é? Que coisa maravilhosa. A mulher ultimamente só peida. Desculpa, gente. Não acontece que não, claro que não. Via de regra, o marido. Eu escutei uns negócios, uns barulhos aí estranhos, viu, gente? Esses dias aí nas barracas aí, viu? Vi uma barraca ali que fez assim, ó. Feio o negócio, que isso? Coitado da pessoa que tava lá. Aí a outra falou assim, poxa, aquela ali, ela tá né, mais nova, tá com o corpo mais bonito. Aí o cara, se ele fizesse uma análise especificamente, talvez a outra elogia mais, porque quando ele conversa com ela, ele não chega para reclamar. Talvez aquela ali passa um perfume, porque ela tem um perfume, ela trabalha e compra um perfume. A esposa dele, ele não aceitou que ela aceitasse aquele emprego e simplesmente não dá um centavo para que ela compre um perfume, não dá um presente para ela. Aquela outra lá talvez esteja com shape melhor, porque ela vai para uma academia, mas ele não paga uma academia porque fica com ciúmes dos homens que vão estar lá. O cara não dá R$30 para ela fazer uma unha, 50, 100, seja o que for. Aí chega lá, tá aquele negócio. E ele quer que faça milagre. E aí? Eu estou falando do homem aqui, mas é facilmente aplicado no lado... A gente precisa entender, irmãos, esse mito aqui que o cônjuge não vai se atrair por outra pessoa, é mentira, isso aqui pode acontecer. É por isso que a gente precisa cuidar. Então, cuida aí. Cuida aí. Fala assim para o seu cônjuge, cuide de mim. Cuide de mim. Hoje de manhã eu falei assim para ele, eu tô doido para chegar em casa, viu? Tô doido para chegar em casa para a gente poder ficar junto, para estar em casa, se abraçar, é bom estar junto. Um outro mito que o reverendo Hernandes fala é, se meu cônjuge casou-se comigo, esse aqui é interessante, ó. Se meu cônjuge casou-se comigo, nunca vai esperar que eu mude. O cristão que adota aquele slogan da Gabriela, literatura brasileira, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. O cristão não pode adotar isso, irmãos. O cristão que adota isso esqueceu do que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Quando a gente olha, a indisposição para mudança num relacionamento é um perigo enorme para a felicidade do casal. Eu sou desse jeito mesmo, não vou mudar. Parou, ué, o que é isso? Teve esses dias um cara lá na igreja e falou assim, mas eu sou desse jeito, eu falo desse jeito mesmo. E por causa da fala dele, ele machucou algumas pessoas. Ele foi grosseiro com algumas pessoas. Mas é o meu jeito. Eu falei, seu jeito. Ué, quer dizer que isso é desculpa agora, seu jeito. Quer dizer que o Espírito Santo faz nada na sua vida. Cadê o fruto do Espírito? Ué, se o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, você é a outra criatura. Isso é o seu jeito. Seu jeito ficou lá para trás. Seu jeito você vai tratar, então, ué. Velho homem ficou lá atrás. Tem que ser. Se você tem agora a aparência de Cristo, o seu jeito tem que ser diferente. Irmãos, nós não somos um produto acabado. Louvado seja Deus. Não somos um produto acabado. Estamos em constante transformação. Paulo fala aos Tessalonicenses que o nosso alvo é a santificação. E sendo a santificação nosso alvo, santidade, pureza, é lutar para se parecer mais com Cristo. E se a gente fizer isso, nosso cônjuge é abençoado. Cremos? Cremos nisso? Amém. A vida cristã é uma corrida rumo ao alvo. Tem um outro mito que envolve aqui, eu vou pular mais para frente. Se meu cônjuge me ama, não vai ficar aborrecido com a minha possessividade. A pessoa é possessiva. Ela não aceita que o cônjuge fale nem com um parente. Conhece gente assim? Claro que não existe ninguém assim aqui. Não vou falar, sério, existe. Pode ser você. Tem cônjuge que fica com ciúme do cara conversar com a irmã. Tem cônjuge que fica com ciúme da mulher conversar com os pais. Ciúme. Eu falei um pouco sobre isso ontem, mas ciúme é uma doença, irmãos. É uma doença que tem 3 sintomas pelo menos. Você aumenta aquilo que existe. Você vê o que não existe. Você procura o que não quer encontrar.
Como assim? Você aumenta o que existe? Às vezes um toco ali, ó, serve de montanha. Às vezes um cumprimento que você traz respeitosamente com uma senhora que eu posso chamar de mãe. Às vezes isso é aumentado. Você, todo regateiro pro lado dela, e ela nem se deu respeito. Isso acontece? Acontece. Você vê o que não existe. Vê o que não existe. Você deu tchau para uma pessoa, de repente uma outra pessoa estava lá perto, você está dando tchau para ela? Vocês estão tendo alguma coisa? Gente, é doentio. Você procura o que não quer encontrar. O celular está aberto, você vai lá, pega, fica caçando mensagem, fica caçando tudo, fica olhando. Qual foto curtiu? O que aconteceu? Você procura o que não quer encontrar. Mas também vamos falar sério, né, irmãos? Nesse mundo de redes sociais, o que tem de homem curtindo foto de mulher de biquíni aí não está de brincadeira, não. Eu não estou dizendo que... Você tem que tomar cuidado. E às vezes não é a sua intenção, muitas vezes, falar assim, eu quero essa mulher para mim. Você vai lá, curte. Sem essa intenção, mas às vezes você passa uma mensagem. Tem gente que entende que uma curtida é quase um convite. Não tem? É um negócio bizarro, mas é o que tem acontecido. Irmãos, casamento pressupõe confiança. Essa possessividade é perigosíssima. Casou, nunca mais saiu com os amigos. Nunca mais. Se os seus amigos são uns tralhas, você não tem que sair mesmo. Agora, você não pode jogar bola com os amigos da igreja, misericórdia. Você não pode ir para uma reunião, aqui não tem SAF, mas você não pode ir para uma reunião das senhoras da igreja, das mulheres da igreja. Pelo amor, o que é isso? Tem alguma coisa errada, não tem? Um outro mito, né? Se meu cônjuge me ama, nunca vai discordar de mim. Para! É por te amar que muitas vezes tem que discordar de você? Sim. Carne e unha, alma gêmea, teu coração. Essa não estava no louvor hoje, não. Essa ideia de alma gêmea é um negócio completamente equivocado, irmãos. Nós não casamos com alguém igual a gente. Nós somos bem diferentes. Louvado seja Deus por isso. São universos distintos. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Não dá para, de alguma forma, esperar que sejamos diferentes e iguais. As diferenças existem, irmãos, mas elas não servem para destruir o casamento, não. Elas têm que enriquecer o casamento. Cremos nisso? Amém. As diferenças servem não para destruir, mas para enriquecer o casamento. As diferenças servem não para separar o casal, mas para complementar a relação. Cremos nisso? Amém. Queremos isso? Queremos? O meu amor a Deus precisa estar acima do meu amor pelo meu cônjuge. Maguinho, ame a Tamires mais do que você ama qualquer outra mulher. Ela precisa desse amor. É um amor diferente do amor que ela recebeu do pai. É um amor diferente de qualquer outro homem que possa oferecer. Mas ame a Deus mais do que você ama a Tamires. Porque quando vocês estiverem longe, é isso que vai sustentar o coração dela. Ele ama mais a Deus do que a mim. Por amar a Deus, ele vai honrar o Senhor. E por honrar o Senhor, ele não vai fazer nada que venha desonrar a minha vida. Vaguinho te ama? Te ama. Você também ama o Vaguinho, Tamires. E louvado seja Deus. Ame-o de uma forma diferente do amor que ele recebeu da mãe, de uma forma diferente do amor que ele recebe da sua própria mãe. É um amor diferente de qualquer outra mulher pode oferecer. Você foi escolhida para isso. Eu falei isso no dia do casamento do Vagão e da Thaís. Eu devia estar falando para vocês agora, mas estou usando agora outros, porque só para vocês não ficarem assim. Vocês já ouviram. É lindo isso. Ame a Deus mais do que você ama o Vaguinho, porque quando ele estiver longe de você, você vai pensar assim, ela ama mais a Deus do que a mim, que bênção. Por amar mais a Deus, ela vai querer honrar ao Senhor, e por honrar o Senhor, ela vai honrar o nosso matrimônio, a aliança que está dentro dos nossos corações. Isso aqui é símbolo. O símbolo está sempre abaixo do significado. O significado disso aqui é que nós nos separamos para Deus, e por termos sido separados para Deus, nós entendemos que o outro vale a pena a vontade de renunciar a tudo que existe nesse mundo, e qualquer proposta indecente que venha a ser recebida. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Amar a Deus é a segurança da nossa relação. É legal. Quando o cara é solteiro, tudo é meu, é meu, é meu. Quando o cara casa, é nosso. Quando o cara é solteiro, é tô indo. Quando ele casa, é posso ir? É legal porque quem antes era só uma amiga, agora é aquela que edifica a casa. Ou pelo menos deveria edificar. Irmãos, eu queria
propor algo bem específico a nós. Talvez seu cônjuge não esteja aqui. Quem está aqui e o cônjuge não está presente? Quem está aqui e o cônjuge está presente? Cadê Franco? Levanta a mão do cônjuge aí. É possível? Vem aqui, Li. Ela vai ficar brava comigo, que ela não gosta de vir aqui. Valorizem quem vocês têm. Valorizem o que tem, mas valorizem quem vocês têm. A gente um dia disse um para o outro, né? Fizeram a pergunta: você, Júnior, promete diante de Deus dessas testemunhas receber a Aline? Ela estava do lado de cá, vem para o lado de cá. Como sua legítima esposa, promete amar e respeitá-la? Na alegria, na tristeza? Não, na verdade a pergunta era: promete diante de Deus dessas testemunhas receber a Aline como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na instituição do casamento? Sim, prometo. Eu disse bem alto: sim. Se o Cristiano Ronaldo já existisse naquela época, eu ia imitá-lo. Sim! Tem um cara que fez isso na igreja, eu não acredito. Aline, você promete diante de Deus dessas testemunhas receber Júnior como seu legítimo marido e para viver com ele conforme que foi ordenado por Deus na instituição do casamento? E ela respondeu: sim. Foi um sim mais comedido, mas foi verdadeiro. A gente é diferente. Glória a Deus por isso. Nem por isso estamos em guerra. Mas a gente, em um determinado ponto, precisou virar um de frente para o outro e segurando a mão esquerda. Eu não sei se foi você, Vagão, que eu falei a outra esquerda. Foi? Você pegou a direita, eu falei, é a mão esquerda. Aí você segurou, eu falei, a outra esquerda. Foi? Foi você não, foi não. Você estava nervoso. Mas teve um determinado momento que a gente precisou fazer alguns votos. Não precisou? Você lembra quais foram esses votos? Talvez alguns deles já foram colocados em prova, colocados em xeque. Dá uma boa olhada aí pro seu cônjuge, aproveita que ele está aí, ou ela está aí. Dá um chega mais para cá. Aleluia. A tia de Aline tá com muita raiva. Tá não, né, mano? Você se lembra que você disse, eu... Fala aí, ó, fala aí. Eu, fala o seu nome. Primeiro o homem, depois a mulher. Eu, Júnior. Aline. Não, vamos fazer o seguinte, só os homens falam agora. Mulherada, vocês escutem. E não tire os olhos do seu marido. E homem, você não olha pra mim aqui de jeito nenhum. Nem pra ninguém do seu lado. Você só olha pra ela. Só tem olhos pra ela. Você vai repetir comigo. Eu vou falar eu, aí você fala seu nome, tá bom? Eu vou falar eu, Júnior, aí você fala eu, seu nome. Vai lá. Não, aí eu falo Júnior, você fala seu nome. Vai lá. Eu, Júnior, te recebi. E agora eu falo o nome dela, você fala da sua. Aline, como minha legítima esposa. E te prometi ser fiel, amar e respeitar, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, em sua presença ou em sua ausência, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Teve coisa aí que já foi colocada em prova, não foi? Volta aí, ó. Mulheres, olhem para os seus cônjuges. Vocês vão dizer assim, eu, e vai falar seu nome. Eu. Não precisa nem falar, né? Te recebi. Fala o nome do seu cônjuge. Júnior. Como meu legítimo marido. Como meu legítimo marido. E te prometi ser fiel. Prometi ser fiel. Amar e respeitar. Amar e respeitar. Na alegria ou na tristeza. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na doença. Na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza. Na riqueza. Em sua presença ou em sua ausência. Por todos os dias da minha vida. Até que a morte nos separe. Tem olhares que traduzem mais que palavras. Louvado seja Deus por isso. Oh, calma, moço. Vai para casa primeiro. Não, pera aí, eu vou para sua casa hoje. Calma lá, ó. Segura aí, ó. Vocês percebem como algumas coisas foram faladas e foram desafiadas nesse tempo? Quem aqui, depois de casar, descobriu o nome de doenças que nunca tinha ouvido até então? Quem passou por tristezas que não eram esperadas até um determinado momento? Até mesmo desafiados a alegrias que não tinham antes.
E a alegria muitas vezes prova mais o amor do que a tristeza. Tem horas que a gente fica feliz demais com alguma coisa que acontece, mas tem horas que é muito mais fácil abraçar o outro quando se entristece do que se alegrar pelo que Deus está fazendo na vida dele ou dela. Ele ganhou promoção e eu não. Poxa, ela conseguiu graduação, poxa, ela conseguiu uma pós, paga pelo emprego e eu não. O cara às vezes fica com raivinha da mulher porque ela conseguiu. Meu amigo, os dois estão juntos, cara. Eu fui conversar com um casal lá. Gente que tem uma condição financeira muito boa. O cara ganha 16 mil no papel, fora as comissões lá, 16 mil reais. A mulher ganha 2. E ela estava brava porque o salário dela não estava aumentando e quem é o patrão dela é o marido. Eu falei, mas peraí, a empresa é dele. Só porque não está no papel, você acha que não é seu? Tem alguma coisa errada nessa casa, não tem? Só para vocês terem noção, era abril, agora, início de abril. E a árvore de Natal estava montada até agora. Eu falei, tem muita coisa errada nessa casa. A gente é desafiado. E esses votos são colocados em prova, irmãos. E tem horas que a gente não consegue ser fiel a esses votos. A gente não consegue ser fiel ao Senhor. E ainda assim é possível existir amor. Porque existe uma palavra que diferencia o cristianismo de todas as outras. É graça. Eu louvo a Deus porque a graça, um favor que eu não mereço, foi dado por Deus, mas Deus muitas vezes usou a Aline para compartilhar a graça sobre a vida. Mais vezes do que eu pude compartilhar sobre a vida dela, com toda certeza. É bênção isso, não é? A gente olha para... Tem um diálogo, um vídeo que foi gravado entre John Piper, Timothy Keller e mais um outro teólogo. Eu não lembro, o Timothy Keller, pastor da igreja presbiteriana Redeemer, lá de Nova York, ele falou, ele citando uma frase de Dietrich Bonhoeffer, um homem que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele falou, a aliança, conversando com um casal que estava prestes a se casar, falou, a aliança, a partir desse dia, sustenta o amor. E não o amor sustenta a aliança. Tem horas que as pessoas acham que o amor vai sustentar a aliança. E tem horas que a gente não se sente amável. Mas tem horas que a gente olha para o outro e não tem vontade nenhuma de amar. O que tem que sustentar o casamento nessa hora é a aliança que a gente fez diante de Deus. Somos um povo aliancista. Um povo que crê que o Senhor fez uma aliança conosco. E a fidelidade de Deus, na esmagadora maioria das vezes, e se não fosse realmente, é unilateral. Só Ele é fiel, a gente não é. Louvado seja Deus por isso. O que sustenta o amor é essa aliança unilateral por parte de Deus. É lindo isso, irmãos. Mas vocês perceberam que no finalzinho desse voto tem algo que foi dito aí, não tem? Até que a morte nos separe. Vocês sabiam que hoje, para tristeza nossa, quase metade dos relacionamentos termina em divórcio. A pandemia evidenciou isso ainda mais. Mas quase metade dos relacionamentos, então, não termina em divórcio. Amém. É lógica. Isso significa que tem uma chance enorme de um de vocês ver o outro morrer. Esse é o desfecho ideal, não é? Ah não, o desfecho ideal é nós dois juntos. Eu prefiro morrer antes. Eu não consigo viver sem ela. A Aline fica falando umas bobeiras. Ultimamente ela está falando isso. Eu que vou morrer antes, eu que vou morrer. Para. Agora, é o quê agora? Estamos correndo para ver quem morre primeiro? Irmãos, amar verdadeiramente uma pessoa é aceitar que essa dedicação em amá-la vale a dor de vê-la partir, de perdê-la, entre aspas. Vale a mão de ter que soltar a mão dela para entregar nas mãos daquele que por toda a eternidade vai cuidar dela de uma forma muito melhor do que jamais qualquer um de nós poderia cuidar. Amar verdadeiramente uma pessoa é aceitar que a escolha de se casar implica em renunciar às nossas próprias vontades para ver o outro feliz. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Porque isso aqui não é fácil não, é? É. Quem está com o cônjuge fora daqui? Faz o seguinte, quando você se encontrar com ele, primeira coisa, capricha. Dá um abraço apertado, fala que ama. Quem ama, declara que ama. Aqui, quem ama, declara que ama. Qual foi a última vez que você declarou seu amor? Agora, olha ali, aí sim, ai. O Gero deu um sorriso que baixou a orelha aqui, ó. Vocês percebem como muitas vezes isso acontece? Vou citar um exemplo.
para minha vergonha. Nosso. Não, pode ser qualquer um de nós. Vou até enfeitar um pouco mais o exemplo, porque senão não seria tão caricato. Indo para uma festa de casamento. O casamento, fomos convidados. Dessa vez não fui eu que fui fazer o casamento. E fomos para essa festa de casamento lá. Fomos, participamos. Só que antes de participar, o casamento era um determinado horário. E como às vezes tem criança para arrumar em casa, a gente... irmãos, eu tomo banho. Às vezes do aliado, nem preciso fazer a barba. Tomo um banho, já... Paletó, só acertou a gravata, pronto. Isso às vezes 10, 15 minutos. Às vezes passa o creminho aqui. Fechou. E para completar, já aqui, ó. Tuk-tuk. E aí, como é que eu tô? Gatão. Todo pimpão. Só que é diferente, não é? No nosso caso, lá em casa, a Aline, ela tem o dom para poder deixar as meninas mais bonitas que são. Eu não tenho esse dom. Ela sabe combinar as coisas que eu não sei. Tem horas que eu penso, não tem nada a ver. E quando eu olho assim, ficou bonito, ficou legal. Que é dela. Louvado seja Deus por isso. Reconheço, não tenho capacidade para isso. Por isso você tem que morrer depois de mim. Você vai morrer. Meu Deus, não começa com essa discussão, não. Isso é bobeira. Só que ela gasta tempo com isso. E como são duas, às vezes gasta mais do que a gente esperava. E já aconteceu de algumas vezes as crianças estarem prontas e sujar a roupa. Já aconteceu na sua casa também, não já? Mesmo vocês que já têm seus 30 e poucos anos, vocês lembram disso, não lembram? E não só isso, quando ela vai se arrumar, passa aqui a base, passa não sei o que, passa sombra, passa rímel. Eu aprendi o nome de tudo isso, louvado seja Deus. Eu jamais imaginei brincar disso, brincar de boneca. Hoje eu brinco com as meninas. E por não ter brincado de boneca na infância, que eu brinco com as minhas filhas, aleluia. Rímel, batom e tudo mais lá. Ela passa lá e eu digo, vamos amor. E às vezes veste uma roupa, não tá legal. Ela fala que não tá legal, eu falei, tá perfeito. Ela, não tá legal. Ela tira, vamos agora. Não, eu não tô gostando. Eu falei, mas eu tô. Ela falou, vamos, mas tá dando a hora. E 10, 20, às vezes 25 minutos depois, e o cara está impaciente. Já aconteceu comigo algumas vezes, mas isso aconteceu num fato específico. O cara impaciente, com raiva, 25 minutos depois, que era para eles terem saído de casa, eles saem. Então quer dizer que eles não vão chegar 25 minutos atrasados. Eles saem de casa 25 minutos atrasados. No casamento chegaram muito depois disso. E quando sai de casa, sai com uma cara, uma boca puxada para baixo, aquela cara azeda, com raiva do outro, porque um tá com raiva porque ela atrasou, a outra tá com raiva porque ele não apoiou. Ela sai do quarto deslumbrante, parecendo uma miss. Ele não faz um elogio. Nenhum elogio foi feito. Você tá linda. Valeu a pena esperar. Ficou bonito. Demorou demais. Vambora. Vamos. Entra. Sai. O Uber já tá aí esperando. Não, vamos, entra no carro. De repente o cara já tira até o carro da garagem e fica esperando lá fora. Pepe. Nunca aconteceu em lugar nenhum isso aqui. Pense o desarranjo emocional que causa no coração da mulher. Ela não recebe elogio de nenhum elogio do único que realmente deveria elogiar. E quando ela chega lá, ela é elogiada por uma, por duas, por três, quatro, 5 pessoas. E às vezes no meio dessas pessoas tem um cara, gente boa lá, que faz isso também. Aí você fica com raiva do cara miserável, mas você tem que ficar com raiva do seu, ué. O Wiley não fez. Imagine, irmãos, o estrago emocional que isso causa, porque uma carência, muitas vezes, é suprida naquela hora. Voltam os dois bicudos para casa. Ele, feliz, conversou, riu, mas quando chegou no carro, percebeu que ela não estava legal com ele. E aí, por causa disso, ele já fica, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Desculpa a forma que eu falei com você. Às vezes faz isso. Às vezes até é uma vantagem fazer isso. Mas tem vezes o cara nem isso faz. O que está acontecendo? Por que você está brava? Por que você está com essa cara? Irmãos, a gente precisa elogiar um ao outro. A falar a verdade, viu? Pelo que você pode elogiar seu cônjuge? Pelo que você pode elogiar? Eu estou fazendo essa pergunta para você. Não, dá uma olhada pro seu cônjuge. Você não lembra, capricha aí, faz um esforço aí. Qual foi a última vez que você fez um elogio sincero pro seu marido ou para sua esposa? Um elogio faz bem, não faz? Tem elogio que faz
O coração de um cara que veleja e vai para longe faz o cara sobreviver 2 meses inteiros, porque ele fica louco para voltar para casa. Tem gente que acredita que vai melhorar o outro criticando. Você nunca fica pronto na hora, você sempre atrasa, a gente é uma vergonha, a gente nunca chega na hora. Será que criticando vai melhorar o outro? Eu estou dando um exemplo aqui do cara em relação à mulher, mas os exemplos da mulher em relação ao homem são muitos. Ninguém vai melhorar o outro criticando. Ainda que esteja difícil elogiar, faça isso para o bem do seu casamento. Tem um provérbio oriental que diz: é mais fácil pegar uma abelha com uma gota de mel do que com um barril de fel. Ou seja, é muito mais fácil melhorar a pessoa com um elogio do que com 1000 críticas. Toma, Júnior, isso é para mim mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Cremos? Cremos nisso? Amém, queridos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu um presente, o casamento. Os anjos não têm esse presente. Os anjos não podem se relacionar entre si. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu esse presentão. O Senhor nos presenteou com uma vida matrimonial, uma vida que envolve nossa sexualidade, uma vida que envolve prazer, uma vida também que não está isenta de dores, de dificuldades e de provações. E eu quero te agradecer, ó Deus, porque é um privilégio ser parte do seu corpo. Mas queremos também nos lembrar que nenhum privilégio nos dá garantias de um sucesso final. Nós queremos te louvar porque os princípios do Senhor são inegociáveis. E nós não queremos abrir mão dos seus princípios numa suposta tentativa de apimentar nossa relação. Não queremos abrir mão dos seus princípios justificando nossos erros, ofendendo o nosso cônjuge. Não, Senhor, ajude-nos a não abrir mão dos princípios do Senhor. Não queremos fazer nada para o Senhor, nem inadequadamente. É por isso que precisamos da capacitação do Senhor para superar todas e vencer todas as tentações. Guarde os nossos corações, ó Deus. Faça-nos lembrar dos votos que fizemos um dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.